Vocês foram muito simpáticas em mandarem algumas perguntas aqui no meu Instagram. Me perguntaram aqui, doutor, onde é que você estudou? Olha, eu fiz medicina, eu tive o privilégio de fazer medicina na Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Doutor, qual é a sua cirurgia favorita? Eu acho que eu vou escapar da resposta. Porque cirurgia favorita, eu posso gostar de rinoplastia, mamoplastia, lipoaspiração, mas nada como a gente ter um paciente, uma paciente, e conseguir atender aquela demanda, aquela inquietação. Com uma cirurgia que pode ser, como eu falei, qualquer delas, mas feita de um modo que, ao final, se nós conseguirmos chegar ao resultado, à expectativa que aquela paciente tem, vocês não sabem o valor que isso tem. Não sei por que razão me perguntaram, que tipo de música você gosta? Devem ter antenado que eu opero com música. E o que eu considero a música que eu gosto? Para mim é a boa música que me inspira. Ela pode ser a música clássica, ela pode ser um jazz, ela pode ser uma música, uma bossa nova, mas eu procuro estar atualizado. Eu tenho filhas mais jovens que me mostram o que hoje em dia está acontecendo com a música. Enfim, para mim é a boa música. Doutor Fábio, qual a sua conduta quando não concorda, quando um paciente insiste em mudar algo? Olha, é uma pergunta assim fundamental. Por quê? Eu aprendi ao longo, enfim, da minha carreira, da minha trilha na carreira de medicina, que a gente tem que ouvir muito o paciente. Cada vez mais eu faço isso. Agora, é verdade, muitas vezes as pessoas têm uma autoanálise de alguma característica, um nariz, uma mama, um corpo, que é uma autoimagem, e isso é o fundamental, porque é como a pessoa se vê, mas muitas vezes não é como você está vendo a pessoa. Então eu acho necessário fazer um bom entrosamento médico-paciente, que é para a gente chegar à conclusão juntos. Doutor Fábio, como é que você decidiu seguir a carreira médica? Eu queria ser psiquiatra e acabei sendo cirurgião plástico. Vocês podem imaginar a diferença? Mas olha que interessante, eu não diria que é tanta diferença assim. Hoje em dia, o que eu procuro fazer? Conhecer bem as pacientes, os pacientes, saber que eu estou lidando com aquela pessoa que, claro, ela tem uma coisa de cirurgia plástica, ela tem uma coisa que a está incomodando para vir me procurar. Mas eu tento sempre entender o que aquela, digamos, queixa anatômica tem por trás. Doutor, por que você escolheu cirurgia plástica? Olha, sabe o que eu acho bacana em cirurgia plástica? Que ela une você ser um cirurgião com toda a formação de cirurgião, quer dizer, em outras palavras, você seguir a técnica cirúrgica, todos os cuidados, toda a padronização, mas a cirurgia plástica também exige a nossa criatividade. Acho que essa é a razão pela qual eu gosto de operar ouvindo música. Me perguntam se eu fico nervoso antes de uma cirurgia. Então vou fazer uma comparação para vocês. Eu não sou ator, não sou cantor, não sou um artista. Eu imagino que qualquer um dessas profissões, antes de entrar no palco, deva ter um friozinho na barriga. Então, fazendo essa comparação, como cirurgião, claro que eu tenho um friozinho. O que eu faço? Eu tento, na véspera da cirurgia, olhar as fotos daquela paciente que eu vou operar, fazer o meu planejamento de como vai ser a cirurgia, de modo que, quando eu chego no momento de operar propriamente, aquilo já está meio encaminhado, como se fosse um plano de voo. Me perguntam aqui, vocês vão adivinhar quem é que fez essa pergunta, né? Como é que você aguenta a sua esposa? Então, a Lígia, que é uma pessoa extremamente espirituosa, que não perde uma piada, não perde uma chance de brincar, é uma pessoa encantadora. Então eu diria que não é bem assim, como é que eu aguento? Eu percebi aqui pelo tom, inclusive a pergunta está escrita em inglês e as minhas filhas estudam no St. Paul's,
que essa pergunta deve ter sido feita por uma delas. E acho divertido responder, porque elas me perguntam como é que eu me sinto quando as minhas filhas ficam doentes, quando é necessário o Dr. Fábio estar em casa. Eu devo dizer para vocês, confessando aqui, que quando eu termino o consultório, eu gosto de desligar. Então é claro, chego em casa, mas ela está com uma crise não sei o quê, mas ela está com dor não sei o quê. Vocês acham que para mim é algo que eu, goste de ter aquele momento? O que a gente tem que fazer? Relaxar, ver de fato se aquela queixa bate, mas eu prefiro, sempre que eu posso, dizer, então vamos procurar um colega que seja mais, especialista do que eu e não está sendo pai, é só o Dr. Fábio que ficou no consultório. Vocês fazem explante de próteses mamárias? O que é isso? Tirar a prótese de mama depois de algum tempo que você as tem. Claro que a gente faz. Agora, é uma resposta complexa. Eu queria responder para vocês com mais detalhes. O que eu diria dá para usar enxerto de gordura, dá para tirar prótese e fazer uma plástica, tem várias coisas a serem discutidas. As mamas com próteses mudam muito após a gestação e a lactação? Claro que mudam. Veja, a gestação, a lactação é uma alegria para as mulheres, para os casais. Agora, não há dúvida que elas têm um efeito sobre a mama, né? De modo geral, com o efeito de aumentar a mama, diminuir a mama, os efeitos hormonais, existem alterações anatômicas. Então, será que é necessário, após 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, fazer essa revisão desta anatomia? Se isso estiver incomodando você, eu acho sim que você tem que marcar uma consulta com um colega que seja da sua confiança e ter uma opinião sobre o que é que pode ser feito. Você acha que é tarde fazer cirurgia de pálpebras aos 63 anos? Me perguntam aqui. Claro que não. Agora, às vezes, 63 anos, a pessoa também gostaria de fazer um lifting. Talvez ela quisesse também fazer uma enxertia de gordura para voltar a ter um volumezinho mais bonito na face. Agora, se é só a região palpebral que incomoda, por que não fazer a cirurgia de pálpebra, que a gente chama de blefaroplastia? Me fazem aqui um elogio que é uma delícia. O melhor médico, super-humano, escuta o paciente, tem uma palavra amiga. Olha, realmente um grande prazer ouvir um comentário desse, porque somos humanos. Eu sou médico aqui, mas tem um ser humano aqui, tem um menino aqui dentro. Então, é claro que a gente quer reconhecimento, especialmente quando ele é verdadeiro. Me perguntam aqui que tem 61 anos, que querem fazer uma plástica nas pálpebras, uma plástica no rosto e que estão 10 quilos acima do peso. Isso tem a ver com a cirurgia? Então eu volto atrás um pouquinho. Eu acho que é fundamental olhar sobrepeso como uma questão de saúde. Se a pessoa então tem essa motivação, eu vou perder o peso, eu prefiro dizer, perca o peso primeiro antes da gente fazer a plástica. Bom, me perguntam aqui e falam assim, a minha pergunta é só uma, os cirurgiões plásticos como o Dr. Fábio não envelhece? Claro que envelhece. A história do envelhecimento, enfim, é de todos nós seres humanos. Então, eu fico assim de coração tocado por esse elogio, dizendo que, enfim, eu estou me mantendo em boa forma. Agora, queria dizer para vocês que eu faço também o meu esforço. Bastante esporte, boa alimentação, procuro ter uma vida saudável, procuro ter uma vida familiar, dividir bem o meu tempo. Eu gosto de brincar assim, que a gente tem como se fosse uma pizza, em que a gente divide, puxa, tem aqui o meu lado pessoal, meu lado de trabalho, os meus filhos, a minha mulher. Isso tem que estar bem dividido. Bem dividido dessa maneira faz com que a gente, enfim, tenha mais qualidade de vida e, quem sabe, mais longevidade. Espero. Me perguntam aqui a respeito de diástase. Diástase é o afastamento da musculatura do abdômen após uma gestação, 2 gestações. Claro que o ideal para a correção dessa diástase é, idealmente, se esperar a pessoa ter o 2º filho, o 3º filho, e aí se corrige de uma vez. Agora,
durante esse período, entre primeira, segunda, terceira gestação, você manter a boa forma física, você ter uma boa postura. Eu sempre gosto de dizer, na parte dos exercícios, você tem o aeróbico, você tem a musculação, você tem o alongamento. Idealmente, juntando os três, boa postura, o treinamento da parte abdominal para conter esse abdômen que equilibra a nossa coluna. Então isso é fundamental entre cada gestação, que é o que você me perguntou diretamente. Qual foi minha cirurgia mais longa? Na verdade, eu ainda não era cirurgião plástico. Eu fazia residência no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo e entrei numa gastrododeno-pancreatectomia, quer dizer, um câncer avançado, e foi o professor Marcel Machado que operou. A cirurgia levou 19 horas. Vocês podem imaginar? Eu me considero uma pessoa tímida, então para mim responder essas perguntas de vocês foi assim uma alegria, e quem sabe, se vocês gostaram, façam algum comentário e a gente repete. Caso contrário, eu vou me ater aos comentários técnicos numa próxima vez. Beijo!